Olá pessoal, tudo bem? Então tá bom, estamos começando aqui mais uma videoaula de Delphi 7 e hoje a gente vai aprender duas coisas. Hoje a gente vai aprender a usar o Case-Off do Delphi e também uma API, a Shell API, Shell, para você estar executando tanto aplicativos externos quanto um site. Você pode estar abrindo aí um site no navegador padrão do computador do cliente, da pessoa que estiver operando o nosso programa. Então tá bom, aqui a gente vai colocar no título do nosso formulário Case-Off Shell com 2 L's API, só pra gente ter um controlezinho aqui do que a gente está fazendo. Vamos renomear aqui, redimensionar no formulário um pouquinho menorzinho aqui. Na propriedade Border Style, vamos deixar como BS Single e aqui no Border Icons, a gente expande ele aqui e tira o Maximize. Vamos lá na abinha Win32, pegar o componente XP Manifest para poder estar usando o teminha do sistema operacional. Beleza? Então tá, agora vamos lá na aba Standard, vamos adicionar um label. E aqui a gente vai colocar aqui site. Perfeito? Vamos empurrar um pouquinho aqui para cima. Deixa eu tirar esse componentezinho, empurrar um pouquinho mais para cima aqui. Adicionemos aqui um combo, que a gente já viu na aula passada. A gente já manuseou um combo box. Trazer para cá. E aqui embaixo a gente vai colocar um button, ou melhor, vamos colocar um bit button, perfeito? Que assim a gente pode estar adicionando um íconezinho. Aí o que você faz? Você vem na propriedade kind do bit button e seleciona uma aqui no caso eu vou selecionar BTN OK. Você vai ver aqui que ele já vai colocar como default o botão e também o nome dele ele já vai trocar para OK. E vai colocar o íconezinho ali do OK. Isso já torna nosso programa um pouquinho mais agradável aos olhos. Só que aqui a gente vai colocar no nome dele abrir e renomear lá no name, na propriedade name, btn abrir. No nosso combo box a gente pode colocar cb sites e no nosso formulário frm Case Shell. Beleza. Aqui a gente pode colocar um label para demonstrar mais ou menos o status, como se fosse um status aqui para a pessoa estar vendo. No auto size dele deixamos como false. No alignment como center. E vamos trocar a fonte dele. Vamos colocar uma Arial aqui. Negrito 10, ficou mais ou menos desse tamanho, e eu vou mudar a cor para vermelho, vermelhozinho aqui, e no caption nada selecionado. Vamos executar para ver como é que fica. Olha lá, então aqui a gente tem o nosso formuláriozinho aqui pré-criado. Vamos aqui no CB Sites e no style dele colocamos como drop down list. Perfeito? A gente pode executar aqui e fica só uma listinha para a gente abrir. Ok, vamos agora começar a codar o nosso programa. Duplo clique aqui nessa área vazia do nosso formulário e vamos adicionar no procedimento de criação do formulário, no form create, os sites que a gente quer no nosso combo. Então perfeito, vamos colocar aqui, vamos usar o with cbsites.items do, que nem a gente viu a aula passada, begin, end. O que a gente vai fazer? A gente vai add ao nosso combo alguns sites. Que sites que a gente vai adicionar? Vamos adicionar, vamos ver aqui, vamos abrir internet.
eu quero adicionar o Google, então eu vou pegar aqui o site do Google, copiar, mandar lá para o meu programa. Lembrando que isso aqui é só uma string, isso aqui ainda não tem efeito a nível de função para a gente estar executando. É só para demonstração lá no nosso combo. O que mais que eu posso pegar? Deixa eu copiar essa linha aqui. Vou colocar uns 5 sites aqui para a gente ter a opção. Eu vou colocar o YouTube, para a pessoa estar podendo abrir. Eu vou colocar também o site da UOL, o site do Hotmail e o site, vamos ver aqui, deixa eu pensar, olhardigital.com.br. Fazer uma leve propaganda aqui, mas o site é muito bom mesmo. Vamos ver aqui, dar um executar. Então a gente tem aqui todas essas opções de site para a gente estar executando. Se eu clicar em abrir não vai acontecer nada porque eu ainda não codifiquei essa parte. Mas temos aqui os sites para a gente estar selecionando. O que eu quero fazer também? Eu quero que depois que ele fizer isso, ele já selecione um site como padrão para a gente não precisar tratar o combo vazio. Então vamos colocar assim, depois de todas essas adições, a gente coloca CB Sites, lembrando que tem que ser fora do with aqui, porque senão ele é como se a gente já tivesse digitado isso aqui. Então, mas o procedimento é o item index que a gente vai usar e não o itens. A gente define como 0, que é do Google. Então, vamos ver se eu der play aqui, lá, já entra com o Google selecionado. Perfeito. Agora vamos usar o case off aqui. Duplo clique aqui no botão abrir. Então a gente tem aqui a propriedade clique no botão abrir. E vamos usar o case off. Como funciona o case off? Primeiro, a sintaxe dele é case. Aqui a função ou a variável que vai estar recebendo o valor. E aqui a gente usa o off. Então vai ser caso determinado valor, determinada função retornar determinado valor, por exemplo 1, a gente vai executar alguma coisa entre uma chave. Então vamos fazer aqui. Não necessita de begin, de end, o case, tá? Então vamos começar. Case é cb sites ponto item index, que é a propriedade que a gente vai verificar as condições, os valores. Caso ele for 0, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um site. Como que eu vou abrir esse site? Aí a gente vai para a função do Shield API lá. Vamos aqui na Use e vamos colocar assim, Shield API, do jeito que eu escrevi aqui. Shield API, P maiúsculo e o S maiúsculo também. Ok, caso for 0, o que eu vou fazer? Eu vou usar a função shieldExecute, que está lá na API Shield, da Use Shield API, e vamos começar a codificação da nossa função. O que ela pede? Ela pede o handle, a operação que você vai fazer, o nome do arquivo, os parâmetros a nível de diretório e outras coisas, e o jeito que você vai estar executando a janela. Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre a passagem de parâmetros que a gente vai dar, porque o importante agora é a gente ver como funciona realmente a função. Então, primeiramente, aqui quando ele pede o handle da janela, a gente vai fornecer a palavra handle para ele, que é o handle padrão que ele vai estar utilizando. Na função, a gente vai estar usando a função open. Essa função que a gente vai estar passando para ele é do tipo fechar, então a gente tem que passar como se fosse um string, escrevendo assim, open, abre aspas simples, open, fecha aspas simples, damos uma vírgula, agora sim vem o valor, o site que a gente vai estar abrindo. O que a gente vai estar fazendo? Como a gente já vai saber que o index que ele selecionou é o 0, a gente pode já, como aqui está correto o nome do site aqui, a gente já pode estar mandando ele executar o que tiver selecionado lá. Entenderam?
Então a gente dá uma vírgula aqui e escreve aqui para ele. Vai ser o que? Vai ser o cbsites.itens. Deixa eu só ver aqui qual que é a função que a gente vai pegar acho que aqui é uma função pchar, vamos ver. Text, sim. Aqui a passagem que a gente vai fazer para ele é do tipo pchar, então a gente tem que colocar a funçãozinha pchar na frente e depois a gente coloca cbsites.text. Logo depois ele pede informações caso a gente fosse abrir um diretório, porque essa função também serve para abrir diretório, arquivos e outras coisas. Mas como a gente não vai estar fazendo isso, a gente vai passar valores nulos para os parâmetros. Então o que a gente usa? A gente usa a função new, que é o null, conhecido em outras linguagens, mas aqui no Delphi é new. Então a gente passa new e new. Vamos passar 2 parâmetros vazios para essa função. É meio complicado de início, mas vocês acostumam quando usam. E agora o que a gente quer? A gente quer saber o jeito que essa janela vai ser executada. Então a gente usa outro parâmetro chamado swShowNormal. Fecha parênteses e ponto e vírgula. Se eu clicar aqui em executar, vamos só ver aqui o que ele está falando. Precisa de um end aqui. Fazer a verificação. Isso, a gente precisa terminar o case off com a palavra end. Não precisa de begin e tal. Você só precisa do case off e do end aqui no final. Perfeito? Deixa eu colocar em maiúsculo aqui, que eu já estava me esquecendo desse bendito. Vamos executar aqui. Então, se eu selecionar o index 1, o 0, desculpa, ele vai abrir o que tiver aqui no texto do nosso combo. Se eu selecionar o 2, 3 aqui, por exemplo, clicar em abrir, não vai acontecer nada, exatamente nada. Se eu for lá e selecionar o Google, der um abrir, vamos ver, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o site com o meu navegador padrão. Olha lá, aqui ele está abrindo o site para mim. Perfeito? Vamos agora fazer isso com o resto das outras funções. Vamos fechar a minha janelinha aqui. E agora, se for 1, ele vai executar a mesma coisa. Aqui eu estou fazendo de um jeito simplificado. Você pode estar falando, mas para que vai servir esse case off aqui? Eu já explico para vocês. A gente tem, quantos valores a gente tem lá? Tem 5 valores, então aqui vai até 3, 4. Perfeito? Com essa função que eu criei, quando a pessoa selecionar lá, ele não precisa que você passe um valor aqui dentro do código, ele já vai pegar o que vai estar escrito aqui, porque a gente determinou aqui no text, na propriedade text do combo. Então qualquer site que eu clicar para abrir, ele vai abrir. Se eu deixar só essa função aqui sem o case, ele ia funcionar normalmente. Quer ver só? Agora eu vou explicar para vocês daqui a pouco para que eu vou usar esse case. Olha lá, YouTube, UOL. Vamos abrir o UOL aqui, vamos ver. A máquina aqui é meio lerda, mas um dia a gente chega lá. Olha lá, abri o UOL aqui com o meu navegador padrão, que no caso é o Google Chrome. Esperar ele carregar. Olha lá, e abriu o UOL. Perfeito? Agora, e se eu quisesse, dentro desse combo, em vez de escrever os sites assim, com diretamente os valores do site, a página, o URL, eu quisesse escrever só o Google, YouTube, UOL, Hotmail, Olhar Digital, como que eu faço isso? Aí que o case entra. Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, copiar esse valor, cada site desse daqui, e passar para os seus determinados index aqui embaixo. Então a gente pode pegar aqui, tirar essa funçãozinha e a gente vai definir cada um deles como um valor pré-definido de acordo com o index selecionado.
Então se eu selecionar o index 0, que vai ser correspondente ao do Google, ele vai abrir a página do Google. Se eu selecionar o index 1, o que ele vai abrir? Ele vai abrir a página do... Aqui o computador está meio lento, é difícil fazer a seleção aqui, mas tudo bem. O que ele vai abrir para mim? Ele vai abrir a página do YouTube. Selecionar o index correspondente ao site da UOL lá no meu combo, a gente vai abrir o combo, a UOL, desculpa. Selecionar o do Hotmail e assim por diante. Abrir aspas simples aqui e do Olhar Digital selecionamos aqui, colemos aqui. Perfeito? Então o que eu fiz? Cada index aqui do meu combo, ele já tem um site pré-definido. Perfeito? Então o que eu posso fazer aqui? Aqui eu posso mudar à vontade. Aqui eu vou colocar o Google do jeito que eu quiser escrever. Aqui eu vou colocar, renomear só para YouTube. Vamos ver aqui, YouTube. Aqui eu coloco o UOL. E aqui eu vou colocar o Hotmail. E aqui, Olhar Digital. Vamos fazer o teste agora? Temos um play aqui. Olha lá. Agora eu tenho aqui toda a listagem dos meus sites, sem precisar estar escrevendo o site em si. Então se eu quiser abrir aqui o site do Olhar Digital, seleciono o Olhar Digital, dou um abrir. Ele vai lá no fazer a filtragem no meu case off e vai direcionar para mim o site do Olhar Digital direto no meu navegador. Vou fazer a verificação aqui. Está realmente muito lento. Eu acho que é processamento mesmo aqui da minha máquina, não tem nada a ver com internet. Está muito lenta realmente. Vou dar um F9 para dar um tempinho para fazer o carregamento. E aqui está o site do Olhar Digital aberto. Aqui para a gente mexer aqui. Vou fechar aqui. Agora, para que a gente vai usar esse label? A gente vai poder clicar no botão aqui. Quando a gente clicar aqui, a gente pode, sei lá, inserir uma descrição aqui para o site. Vamos aqui então usar aqui no nosso case. Quando a gente mudar a seleção aqui no nosso combo, a gente pode usar também case off. Copiamos aqui a estrutura ali do nosso botão, colamos aqui e aqui a gente pode mudar a propriedade de label. Vamos lá então no label 2.caption. Se for o Google, site de pesquisas. Vamos mudar aqui nos outros agora. Se for o YouTube, site de vídeos, né? Se for, acho que vamos ver o outro aqui, é o UOL, site de notícias da UOL, site de notícias. Se for o Hotmail, site de gerenciamento de e-mail. E se for o do Olhar Digital, site de tecnologia. Perfeito? Vamos dar um executar aqui, um playzinho. Conforme a gente vai mudando aqui, site de pesquisa, site de vídeo, site de notícias, site de gerenciamento de e-mail, do jeito que a gente configurou, de acordo com o case off dele lá. Vou passar um pouquinho para baixo aqui que estava atrapalhando. Olha lá. E aqui fica o nosso programinho.
Deixa eu falar outra coisa aqui para vocês, que vocês podem estar se perguntando. Mas e se eu quiser executar mais que uma linha de código? O que a gente faz? A gente vem aqui, depois do 0 e 2 pontos, a gente usa aqui para definir o valor, se o valor for esse, a gente pode usar um begin e um end para terminar, para a gente criar um bloco de código. Então aqui dentro eu vou poder estar escrevendo tudo que eu bem entender, com várias linhas, o tanto que eu quiser. Bom pessoal, então é isso, a gente vê um pouquinho do case off aqui. Eu peço humildemente para vocês curtirem o vídeo e inscrever no meu canal, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.